Queridos, a paz de Cristo, Senhor Todo-Poderoso, nesse momento, amigos que estão nos ouvindo a palavra, eu quero falar hoje sobre comunicação. E nos dias atuais a gente vê que a comunicação está meio que fraca, né? Em muitos lugares. E isso ocorre muitas vezes na igreja. E hoje eu quero falar de três coisas que te farão sentir a presença de Deus. E nesse contexto, essas três coisas têm a ver com comunhão com os irmãos. Então são três coisas simples que você precisa fazer ao chegar na igreja para você sentir a presença do Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa fazer, irmão, eu gostaria aqui de ler a palavra de Deus para nós embasarmos aqui no que nós iremos falar. Observe o que a palavra do Senhor ela diz aqui no livro de 1 João, o seu capítulo 4, versículo 20. Diz assim, ó: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amém? Irmãos, a primeira coisa que te fará sentir a presença de Deus ao chegar na igreja. Primeiro, ao chegar na igreja, você precisa cumprimentar o porteiro da igreja. Tem pessoas que hoje não se comunicam mais com os homens. Ele chega, sabe que tem alguém ali, né, na porta para receber os irmãos. Ah, meu irmão, na minha igreja não tem. Amém, meu irmão. Se na tua igreja não tem, você pode entrar à vontade. Chegou, entrou na igreja, normal. Mas na igreja que tem um porteiro é uma pessoa. É uma pessoa que está ali para cuidar de você, para que pessoas invasivas não entrem na igreja e bagunce com a igreja. Então, ao chegar na igreja, a primeira coisa que você deve fazer, se você deseja sentir o Espírito Santo de Deus, é cumprimentar o porteiro. Dar a paz do Senhor àquela primeira pessoa que você vai encontrar na frente da igreja. Então tem pessoas que eu observo que muitas vezes entram na igreja com tudo. Não cumprimenta quem está ali na frente. Então isso deve ser ensinado. Os pais ele devem ensinar aos filhos. Olha, filho, chegou na igreja primeiro, você deve pegar na mão do porteiro, fazer com que teu filho também pegue e saude, cumprimente aquele irmão que está ali na frente. Então, se você entra na igreja e você já não cumprimenta o homem o qual você está vendo, você não tem como você ter intimidade com Deus. Porque você esquece de cumprimentar o teu irmão, a primeira pessoa que você vê na frente da igreja. Então, esse é o primeiro conselho. Cheguei, cumprimento o porteiro com a paz do Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo para você sentir a presença do Espírito Santo. Comunicação. Segunda coisa, ao chegar na igreja, você precisa observar se tem alguns irmãos que ainda não estão orando. Você não deve chegar atrapalhando os irmãos na oração. A paz do Senhor, gente, se já está todo mundo orando, você entra e começa a orar também. Mas se existe alguém que ainda está de pé, você deve chegar, cumprimentar aqueles irmãos. Isso, a comunhão com os santos faz com que você tenha comunhão com Deus. Observe o que a palavra do Senhor ela falou aqui. Olha, aquele que aborrece o seu irmão é mentiroso, porque ele diz amar a Deus, mas aborrece o irmão. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como amará a Deus? Como pode amar a Deus ao qual você nunca viu? Então, para você ter comunhão com o Pai, é necessário que você tenha primeiro comunhão com os irmãos. Ninguém pode dizer que tem comunhão com Deus se não tem comunhão com o irmão, se não ama ao irmão. Então, a saudação na igreja, meu irmão, cumprimentar, né, olhar no rosto um do outro, faz com que a sua comunhão com Deus cresça, faz com que a sua oração seja ouvida. Então, observe, tem alguém dentro do templo, né, que está ali de pé, dê uma saudação, a paz do Senhor, meu irmão, pegue na mão se possível for. O conselho do apóstolo Paulo era que saudéssemos os irmãos com um ósculo santo, com um beijo, né? Um beijo no rosto. Então hoje falta aperto de mão depois da pandemia. As pessoas sentiram medo, ficou com aquele negócio e até hoje, depois que já está passando a pandemia, algumas pessoas têm medo de pegar um na mão do outro, mas devemos voltar com essa comunhão.
é um sinal de comunhão, né? A saudação. Então, saude os irmãos para que você venha ter uma comunhão perfeita com o Pai. E aqui a terceira coisa e última, né, do nosso vídeo de hoje, rapidinho, olha para isso. Ao entrar na casa do Senhor, irmãos, você deve fazer uma análise panorâmica do templo, do lugar de oração, para ver se existe algo desorganizado na casa do Senhor, como um vaso fora do lugar, ou uma criança, se porventura jogou um lixo dentro da casa de Deus, se há copos espalhados, se há um lugar sujo, se uma criança derramou uma água dentro do templo. E, meu irmão, isso aí não é trabalho para mim não, existem os zeladores. Ei, você foi chamado para cuidar das coisas de Deus. E você vai mostrar essa sua diferença quando você chegar na casa de Deus. Isso será notado não somente por Deus, mas também pelos homens. O zelo pela casa do Senhor. A palavra de Deus vai dizer aqui no livro de João, o seu capítulo 2, vai falar que Jesus, quando estava perto da Páscoa, ele subiu até Jerusalém. E chegando na casa do Senhor, ele achou no templo. Olha aqui a palavra no capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim, ó. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E ali, Jesus, quando chegou no templo, ele achou. Note que o próprio Cristo, quando ele entrava dentro do templo, ele analisava, porque ninguém acha algo que não esteja procurando. Você não vai achar algo que você não está procurando. E não é que você vai ir em todos os cantos da igreja, mas entrou, você já entra analisando, está tudo organizado, está tudo certinho, alguém já organizou tudo certinho, amém. Mas você entra fazendo isso. E a recompensa vai ser de Deus. Então, ao entrar na casa de Deus, eu quero tanto sentir o Espírito Santo, tem um tempo para analisar o local, o lugar. Amém? Esse é o terceiro ponto, que muito importante, coisas bem simples, mas que fará você sentir a presença de Deus poderosamente, pode ter certeza. Primeira coisa, cheguei, encontrei o porteiro da minha igreja, vou entrar logo, não. Vou gastar um tempinho ali com ele, vou dizer a paz do Senhor, meu irmão. Vou dizer que Deus te abençoe, que bom que dia maravilhoso. Amém. Entrei no templo, tem alguém que ainda não está orando, cumprimentei aquele irmão, apertei na mão, disse a paz do Senhor. Entrei no templo, analisei. Terceiro ponto, existe alguma coisa que está fora do lugar, vou colocar no lugar, vou ajeitar e vou começar a minha oração, vou buscar a Deus. A comunhão com os homens, a organização da casa de Deus fará com que você tenha e sinta a presença de Deus na tua vida. Pode ter certeza, são conselhos gloriosos da parte de Deus e se você tomar posse disso, você vai crescer. Amém? Eu sou o diácono Adailton e fica aqui mais um conselho da palavra de Deus para o teu coração. Fica na paz, fica na bênção. Envia e compartilha esse vídeo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações e que o Pai te abençoe gloriosamente, meu irmão. Seja abençoado, fica na paz, fica na bênção do Senhor.